Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 dicas incríveis que eu aprendi com o Calcap sobre a criação de jogos de aprendizagem. Confere aí. Há alguns dias eu participei da Gamific Design com o Calcap e com a Flora Alves. Foram 3 dias só pensando em jogos, prototipando jogos e testando jogos. Foi um momento incrível mesmo. E teve 5 momentos que me marcaram, ou 5 grandes lições que eu vou compartilhar com você. A primeira delas, e a mais marcante, foi mudar o meu mindset, a minha forma de pensar sobre jogos. Um dos pontos importantes que o Calcap trouxe foi mudar essa forma de pensar. Ao invés de pensar como um design de aprendizagem ou um design instrucional, pensar como um design de jogo ou um game designer. Mas qual a diferença? Primeiro, como designer de aprendizagem, muitas vezes o foco está no conteúdo. A gente se preocupa, analisa qual conteúdo que nós vamos utilizar. O game designer, ele se preocupa com a ação. O que o jogador vai fazer? Então, ao criar um jogo de aprendizagem, ao invés de ficar pensando o tempo todo no conteúdo, um dos pensamentos é qual a ação, ou qual a primeira ação que esse jogador vai fazer. Um segundo ponto muito importante que ele também trouxe foi sobre as necessidades organizacionais. Então, quando estamos criando um jogo, temos que pensar qual necessidade que nós queremos atender. E nesse momento ele focou em 2 perspectivas que normalmente as organizações estão buscando: aumentar algo ou diminuir algo. Então, por exemplo, aumentar a receita, aumentar a produtividade das pessoas, diminuir a rotatividade, diminuir os custos. Então eu tenho que saber claramente qual a necessidade que esse jogo se propõe a atender. Baseado na necessidade, então nós vamos escrever os objetivos organizacionais e depois os objetivos do jogo. Mas primeiro os objetivos organizacionais ou objetivos de aprendizagem. Depois que nós temos claro qual necessidade que nós vamos atender, nós vamos passar para a identificação dos objetivos de aprendizagem. O que a gente quer gerar? Qual a aprendizagem que esse jogo vai gerar? E aí, um dos elementos que ele trouxe foi que nós devemos tomar como base a taxonomia de Bloom. Com base na taxonomia de Bloom, nós vamos identificar quais as habilidades cognitivas que o jogo se propõe a desenvolver. Depois que nós temos os objetivos definidos, nós precisamos conhecer o público. Quando se fala em processo de aprendizagem, saber quem é o seu público é fundamental. Na hora de criar um jogo também é. E aí como é que a gente faz? Utilizando o mapa da empatia, nós temos que conhecer a persona ou modelar a persona. Quem é essa pessoa que vai ser treinada pelo jogo? Ou quem vai ser o jogador que vai jogar o jogo da aprendizagem? E um cuidado aqui é não ficar só nos aspectos demográficos. Nós temos que saber o que essa pessoa faz, como que é a rotina dessa pessoa. Nós temos que pensar naquele público, quais são as características que são iguais para todos, quais os desafios que eles enfrentam, quais as dificuldades que eles têm, quais as facilidades que eles têm, que tipo de trabalho eles estão envolvidos. Entender e definir a persona, porque depois a persona vai servir de base para buscar quais as dinâmicas que podem motivar essa pessoa, quais são os elementos de jogo que vão compor esse jogo. Se ele vai ser mais cooperativo, mais competitivo, se o tempo pode ser um fator de pressão ou não. E a 5ª dica é: conecte a aprendizagem ao jogo. Então agora nós temos que fazer
a correlação dos dois. E a gente vai entrar na etapa de identificar a dinâmica central, mecânica, elementos do jogo, pensar nas restrições que nós temos, fazer o protótipo, depois aplicar o playtest. E eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, sobre o protótipo e o playtest. Então vamos recapitular as 5 dicas que eu aprendi com o CalCap. Dica número 1. Pense como um designer de jogo e não um designer instrucional. Dica número 2. Identifique claramente a necessidade organizacional que você quer suprir. Dica número 3. Defina os objetivos instrucionais ou objetivos de aprendizagem. Quarta dica. Modele a persona do seu jogador. E quinta, conecte a aprendizagem ao jogo. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Se você curtiu, pode curtir aqui embaixo, assinar o canal se você ainda não assinou, assinar o canal se você ainda não assinou. Aproveita para fazer as perguntas, comentários ou até dica de algum tema que você queira que seja o objeto de algum dos próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!